Olá, queridos amigos, estamos aqui iniciando mais um programa Página da Bíblia, com uma temporada totalmente nova, com um assunto totalmente novo, inclusive um assunto que eu considero bem atual. Nós vamos tratar das mulheres na Bíblia, por sinal são inúmeras. Você vai se apaixonar, não só por aquelas que nós já temos o cuidado e sempre vontade de falar o nome de cada uma delas, mas de outras que a gente nem sequer soube que elas existiam e que foram fundamentais na história de nossa Bíblia. Eu quero dizer para vocês que o primeiro programa e o segundo programa que iniciaram essa temporada, fizemos assim uma introdução geral do papel que essas mulheres desempenharam, tanto na sociedade como na forma de ver e pensar do povo da época. Nós dizíamos que a mentalidade masculina, dominante, reinante, predominante, deu-se principalmente devido ao papel que essas mulheres desempenhavam. Então, a necessidade que esses homens tinham de sufocá-las, de oprimi-las, ou, muitas vezes agora, de vê-las dentro de um novo contexto, que é o que nós estamos tentando fazer. Mas, para começar esse programa de hoje, eu quero contar aqui com a participação de duas mulheres bárbaras, duas mulheres fantásticas, que eu tenho assim uma admiração profunda. A nossa professora Maíla, obrigada por mais uma vez estar conosco. Eu que agradeço, Ana, de estar aqui com você e a Amelinha. Amélia, mais uma vez, nossa professora Amélia sempre conosco, assim, dando o nosso apoio, dando o cuidado que a gente precisa para entender um pouco agora desta feita das mulheres, né, Amélia? Estamos juntas. Então, com isso, eu preciso que vocês dediquem total devoção, digamos assim, a esse novo trabalho, porque nós vamos entender esse papel fundamental da mulher na nossa sociedade, como iniciou-se o pensamento judaico, como ele foi dominante e predominante em exercer esse trabalho de se enxergar a mulher, se enxergar o homem da época, e como hoje tudo isso é visto. Eu quero pedir que elas agora me digam como é que fica a primeira mulher de toda essa história que nós conhecemos, como a mãe de todos os viventes, a nossa Eva. O que dizer dessa primeira mulher? Então, Eva, a gente tem que entendê-la aí dentro desse contexto da criação. Eva, na verdade, representa aí todo o gênero feminino criado por Deus. Deus cria homem e mulher. Eva, inclusive, né, não é um nome próprio em si, mas significa mãe dos viventes. Ou seja, aquela que vai dar a vida, né, vai ser a mãe dos que teriam então essa descendência. Como Adão é homem, né, Adamash, homem. Então Deus cria o homem e a mãe dos viventes, essa Eva. E é nesse contexto do livro do Gênesis que aparece Deus criando o ser humano, colocando-os aí dentro de um paraíso, representando então toda a beleza da criação, de tudo aquilo que Deus quer para a humanidade, que vai aparecer para nós a figura dessa mulher. E aí eu peço então, Ana, para você ler para nós o Gênesis capítulo 1, versículo do 22 ao 25. Capítulo 2. 2. Do versículo Isso. 22 a 25. Que vai estabelecer realmente a conversa, né, sobre Isso. Eva. Aqui vai dizer: depois da costela que tirara do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Até o 25. Até o 25? Uhum. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Isso. Então a gente percebe aí dentro desse contexto da criação que Deus cria a mulher como companheira, como colaboradora.
Por isso até o sentido de tirá-la do lado desse homem, né? No sentido de que tirou da sua costela, do seu lado, para que ela fosse então e tivesse esse papel de colaboradora e companheira. Nem superior, nem inferior. Não tira da cabeça, nem tira dos pés. E ele então exclama, essa mulher agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, tem a mesma natureza e a mesma dignidade. Isso é bom quando o texto fala isso, a gente lê, que se você vai lembrar aquele contexto que nós falamos nos programas passados, onde o homem é tudo e a mulher nada, né? Aqui nesse texto a gente percebe que não, que quando Deus cria a mulher, os dois, né, passa a ser uma só carne, dignidade igual, né? Natureza igual e não ninguém é submisso a ninguém. Isso. Com funções diferentes, né? A mulher com suas funções próprias, o homem com suas funções próprias, mas colaboradores nesse projeto de Deus. E me vem já uma questão que me surgiu agora à mente, em que é claro que o livro do Gênesis, assim como todos os demais livros, foram escritos por homens que, por serem homens vivendo em uma sociedade, sofriam influência dessa sociedade, né? Eu fico pensando, para Deus não era impossível que ele tivesse feito ao mesmo tempo o homem e a mulher, né? Para que exatamente aí ele pudesse dizer, são feitos do mesmo gênero, na mesma época, no mesmo tempo, no meu único pensar. Mas talvez a influência da sociedade da época fez com que esse agiógrafo, esse pensador bíblico que escreveu o livro do Gênesis, colocasse o homem nessa supremacia. Vou fazer primeiro o homem, como se ali ele quisesse dizer, o homem de qualquer forma vem em primeiro lugar. Aí faz a mulher e escreve como sua auxiliar, dizendo que é osso dos meus ossos e carne da minha carne, como se ele tivesse assim querendo superar a sua própria limitação em aceitar a mulher como uma subordinada. Então ele eleva a dignidade, coloca no mesmo plano. Talvez aí a gente já perceba um pouquinho dessa influência da sociedade, né, Maíla ou Amélia? E o fato de ter colocado a mulher do lado também é a influência de grupo de mulheres também, né? Que já são um grupo de resistência também, por isso já cita a mulher também. Isso. Então, toda a história da Bíblia, mesmo na sociedade patriarcal, né? As mulheres sempre estão aí. Sempre estão. E a gente vai estudando e vai percebendo cadê as mulheres, né? Parece que o texto é tudo submissa, não, mas tem mulheres também que estão se chamando a atenção para si, para dizer nós somos iguais. Por isso elas aparecem nos textos, né? E tem nome. E tem nome. Tem nome. Muito bem. Depois da Eva, nós podemos considerar que todas as mulheres oriundas desse ramo específico, desse tronco próprio, vão ser geradas com essa mesma dignidade, essa mesma natureza, né? Mas a gente vai saber que de Caim e Abel, que são os dois primeiros filhos de Adão e Eva, depois que Caim mata Abel, surge o terceiro filho, que a gente conhece apenas por Sete, que vai dar origem a uma outra geração, que aí depois vocês que são as professoras vão nos colocar. E onde é que estão as mulheres geradas por Adão e Eva? Que eu vejo só esses três homens iniciando a história da humanidade. Então, aí mais uma vez a questão da supremacia. Exatamente. Da supremacia, porque ao dar origem aí os nomes dos filhos gerados aí por Adão e Eva, as mulheres também foram geradas e os textos não aparecem esses nomes. E aí já vai aparecer pra gente uma característica de toda a Bíblia. Toda genealogia, ela é escrita a partir dos homens. Só masculino. Só os homens, isso. Então, fulano é filho de Ciclano, que é filho de Beltrano.
Não tem as ciclanas, não tem as beltranas, mas é uma característica própria das genealogias. Nós vamos quebrar isso quando, por exemplo, na genealogia de Jesus, Certo. aparecem nomes de mulheres. Quando, por exemplo, na monarquia, quando se fala dos reis, se fala das mães. Ele é filho de fulana, porque a mãe era dado o nome do rei, porque ela era a rainha. Né? Então, mas são exceções. Então, esse contexto aí que você coloca é próprio exatamente desse ambiente Tá. de supremacia do homem. Tá, então pulando bastante gerações aí, eu quero chegar em Sara, que é um nome de mulher que tem uma história fundamental na formação do povo de Deus. Né? Então, como começar a conhecer Sara dentro desse contexto que nós estamos trabalhando? A Sara, ela vai aparecer no Gênesis capítulo 12, né? Isso. Quando Deus chama Abraão e fala, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou lhe mostrar, né? Vou fazer de ti um grande povo, vou te abençoar e ser uma bênção. Tá. Então Deus faz uma promessa para Abraão, terra, bênção e descendência. Aí então lá no versículo 4, 5 do Gênesis 12, fala, Abraão tomou sua mulher Sarai. Então, a Sarai é a esposa de Abraão, os dois já em idade avançada e não têm filhos. Então, e na Bíblia nós falamos já, a mulher que não tem filhos, e tem que ser homens, né, para continuar a genealogia, a mulher, ela é excluída, ela é amaldiçoada por Deus, isso na cultura, né? É excluída da sociedade. Então, o sonho de todo homem é ter um filho homem, porque ele vai continuar a sua descendência. Se ele não tiver um filho, a descendência fica, os bens que ele tem fica para outros e o nome dele se esvai, igual palha ao vento, não será lembrado. Então, Abraão, todo sonho do homem é ter um filho, né? E aí vem contando dela, então fala que ela, a Sara, submissa, companheira, também sai com Abraão e a família e vem para a terra que Deus prometeu. E quando entra o contraponto de Sara, que é Agar, né? Isso, porque Deus que faz essa promessa para Abraão e para Sara, né, ainda com os nomes Abrão e Sarai, Deus promete que dará a ele uma descendência, um povo. Junto vai dar a bênção e junto a terra. A bênção Deus dá, a terra eles saem e vão conquistar, que vão para a terra de Canaã, mas e a descendência? Falta descendência. Mas antes de falar da Agar, tem um texto, vai ter 3 citações no livro de Gênesis, que quando ele... Porque assim, Abraão vem descendo, chega na terra que Deus prometeu que é Canaã. Aí fala-se, faz um altar, louva a Deus de acampamento, e acampamento chega lá perto do Egito, porque não conseguiu ficar na terra. Tem gente morando, não conseguiu. E quando ele vai chegando no Egito, ele faz um pedido para Sara. Lê para nós, Ana, no capítulo 12 do Gênesis, lá no versículo 10 e 11. 10 e 11, que vai falar de Abraão no Egito, vai dizer... Houve uma fome na terra e Abraão desceu ao Egito para aí ficar, pois a fome assolava a terra. Quando estava chegando ao Egito, disse a sua mulher Sarai, vê, eu sei que és uma mulher muito bela. Quando os egípcios te virem, dirão, é sua mulher, e me matarão, deixando-lhe com vida. E lhe matarão, deixando-te com vida. Dize, eu te peço que és minha irmã. Dizer para ele que era irmã dele, né? Para que me tratem bem por causa de ti e por tua causa me conservem a vida. Então, aí, mas o Abraão tão bonzinho agora. Olha aqui, meu bem, eu digo quando chega lá, você fala que é minha irmã, aí por causa de ti eu vou ficar com vida. E você continua lendo, então, está mostrando, tem outros textos que vão dizer a mesma coisa, outra vez com Abraão, depois com Isaac. É uma cultura. Porque o rei, o faraó, né? Ele tem, tudo é dele. Ele tem direito à vida das mulheres, dos homens, da terra, do gado, tudo. Ele é Deus. Então, se ele achar uma mulher bonita, ele pega. E, então, falando que é minha irmã, aí eles vão pegar... Não tem o porquê haver disputa, né? Não, vai pegar você, vai levar para o harém dele, vai levar Sara para o harém,
E aí, por causa disso, Abraão vai receber bastante presente. E o texto fala, então, a gente não sabe se Abraão fez isso, mas é uma cultura que se fazia, para ver como que a mulher era. Então aí fala que, então, o faraó a leva para o harém e usa e abusa, toma como esposa, e depois, então, aí Deus se manifesta e castiga o faraó. Aí o faraó, então, fala, por que você mentiu para mim, né? Pega ela e fala para o soldado, leva até na porta da cidade e que não apareça mais aqui. Isso. Mas ele sai, então, com escravos, com escravas, com animais, com muita coisa. Então, é um costume, né? Para a gente saber o poder que o rei tem. Ele tem o poder de deixar vivo, de mandar matar e de pegar o que ele quer. Porque ele é Deus, o faraó, então todo mundo pertence a ele. Ele podia dispor da vida de qualquer pessoa, né? E aí mostra Sara totalmente submissa, era o contexto ao dela. Contexto dela, né? Mansa, submissa, e ela entrou muda, saiu calada, foi abusada e não falou nada. Exatamente, porque fala isso lá no final do texto. E aí sim, essa Sarai, que agora Deus vai chamá-la de Sara, o nome Sara significa princesa, né? O significado dela. Ela, passando-se o tempo, eles agora estão na terra, mas cadê a descendência? Como ela vai ter esse filho? E passando-se o tempo, ela então toma uma escrava dela, chamada Agar, e permite que ela se junte a Abraão, porque esse também era um costume. Quando a mulher, quando não se tinha filhos, os filhos que nascessem da escrava era com filhos seus, né? Era posse do marido, e dela, exato, e e da dela, esposa que não tinha dela filhos. que não tinha filhos. E ela vai fazer isso, ela toma Agar, ela é egípcia, permite que ela se junte a Abraão. Eles têm então um filho chamado Ismael. Exato. E Ismael, ele vai crescendo e Sara continua sem ter o filho, né? Aquele filho chamado, seria o filho da promessa. Isso. E aí começa a ter uma situação dentro desse clã. Porque Agar começa a zombar de Sara. Ela começa a se sentir poderosa, porque atraiu a atenção do poderoso, que era o marido, né? Exatamente. Você vê, todo triângulo amoroso nunca dá certo, né? Aí já provou desde a história, né? Mas é que é uma cultura mesmo, né? O homem, lembra a gente falava, o homem pode ter várias esposas, até pode pegar, casa com uma, casa com a irmã dela, com a outra irmã dela, né? Sim. Todo mundo. Então, porque o homem pode. Pode. E também, além das esposas, ele vai ter concubinas. Isso. E mora todo mundo na mesma terra. Que no programa passado a gente tinha até visto que concubina era aquela mulher que não fazia parte necessariamente da família, do contexto familiar, mas um contexto fora. Mas eu quero voltar à história de Agar, mas eu vou pedir que você espere um instantinho, porque a Agar tem muita coisa para nos contar e eu vou precisar de mais tempo. Então já voltamos.